Oi pessoal, eu sou André Rodrigues e finalmente nós estamos no YouTube 2019 e esse é o canal onde vamos falar sobre teologia, filosofia, Bíblia, ciência, história, psicologia e tudo que for relacionado ao universo dos estudos a partir de uma cosmovisão cristã. Então esse vai ser o nosso canal de contato, você pode mandar dúvidas, sugestões, perguntas, críticas, tá? E desde já siga-me no Instagram, vai estar aqui o meu nome do Instagram na descrição. Lá nós também vamos estar interagindo, falando sobre tudo que é relacionado ao canal, beleza? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, onde as pessoas cada vez mais estão fugindo da igreja? Sim, a igreja como um local de reunião de cultos, onde tem liturgia, dogmas, princípios, segmentos, cada vez mais as pessoas estão fugindo daquilo que é relacionado à igreja. A revista Isto É publicou uma pesquisa que mostra que o número de pessoas que se dizem denominadamente cristãos, mas não estão vinculados a nenhuma igreja local, já passa dos 4 milhões. Ou seja, isso corresponde a aproximadamente 20% de todos os cristãos evangélicos. Isso é muito, gente. E esse foi o motivo pelo qual eu vim falar no vídeo de hoje sobre 5 motivos porque eu faço parte de uma igreja local. Então eu vou estar listando 5 motivos porque eu congrego numa igreja local e não me afastei ainda. Glória a Deus. Nós precisamos fazer uma diferença entre igreja e religião. Hoje as pessoas elas fazem essa fusão dos conceitos, né? Essa mistura de conceitos, e elas confundem igreja com religião e dizem logo: o meu coração é de Deus, mas eu não me misturo com religião. Quando ela fala religião, na verdade, ela quer dizer a igreja, o povo, né? Aquele monte de gente que vai lá todos os domingos, que participa, que faz culto, que tem liturgia, que tem disciplina e tudo mais. Só que igreja e religião não é a mesma coisa, tá? A religião é o homem em busca de Deus, criando a partir de seus próprios princípios. A igreja é o povo de Deus escolhido para adorá-lo. Então são um conjunto, a comunidade de pessoas que são salvas e adoram a Deus. E essa adoração acontece tanto no sentido individual quanto no coletivo. O que tem causado esse niilismo eclesiástico, gente? Será que as pessoas estão sendo avivadas e nesse avivamento existe um desejo enorme de abandonar a igreja coletiva? Né? Será que é uma nova pesquisa bíblica que tem descoberto que a igreja, no sentido de comunidade, não está na Bíblia Sagrada? Qual é a principal razão do niilismo eclesiástico? A principal razão é, segundo as pesquisas, a insatisfação com a própria igreja. São pessoas ressentidas, magoadas, machucadas, que têm tido péssimas experiências por causa de pessoas que não são verdadeiramente cristãs e estão na igreja, e o estrago que essas pessoas causam fazem com que muita gente tenha abandonado a igreja. Então já é algo que começa a partir do ressentimento, né? A partir de uma experiência ruim com alguém da igreja. Mas isso não significa que todas as pessoas na igreja são más, são ruins. Não. Nós precisamos restabelecer os verdadeiros princípios da igreja do Senhor. E a primeira razão pela qual eu faço parte de uma igreja local é por causa da própria definição de igreja. A própria definição de igreja me faz pensar que é necessário, segundo a Bíblia, fazer parte de uma igreja local. A palavra eclésia, é um prefixo grego, e eclésia, né, que quer dizer chamados para fora. Essa palavra ela é usada muito na Bíblia Sagrada, no sentido de congregação, comunidade de adoradores, pessoas reunidas em assembleias públicas, né? Então a própria Bíblia ela já traz essa palavra no contexto de comunidade. É claro que a Bíblia também vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, etc. Vai usar a linguagem de eu como igreja. Mas a palavra eclésia ela é usada tanto nos escritos dos apóstolos quanto na boca do próprio Jesus como a comunidade de adoração. Em Mateus capítulo 18 e versículo 17, Jesus ele vai instituir ali o princípio da disciplina eclesiástica, ou como tratar uma pessoa que cometeu pecado, etc. E ele usa a palavra igreja ali. O próprio Jesus se refere à igreja como uma instituição, como uma organização, como algo que é tratado de forma coletiva,
né? E ele vai falar do relacionamento da igreja e da liderança com alguém que cometeu pecado. E ele explica isso muito bem, a palavra usada é igreja. E em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, o apóstolo Paulo ele vai usar a seguinte expressão: quando vos ajuntardes na igreja, né? Ele está falando dos dons espirituais da igreja em Corinto, e ele fala do uso, né, na verdade, da prática cristã a partir de um ajuntamento coletivo, e ele chama isso de igreja. Então eu não posso primeiramente pensar na igreja somente no sentido individual, primeiro porque a própria definição de igreja ela é trabalhada no sentido coletivo. Então o Senhor disse para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Sobre a declaração de Pedro, tu és o Cristo, sobre a expressão dele de que aquela pedra seria o fundamento da igreja. Portanto, o próprio Cristo edificaria o seu povo a partir da declaração de que ele era o Messias. Então, a igreja, a comunidade adoradora é que vai preservar a doutrina que vai defender na Bíblia Sagrada o senhorio de Cristo. Por definição, a igreja ela é usada na Bíblia Sagrada no sentido de comunidade de adoração. Segundo motivo, os primeiros cristãos eles tinham uma igreja local, não é? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, vai dizer que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, o cristianismo estava no início e a igreja, ela andava em comunidade, eles estavam sempre juntos, eles congregavam. No capítulo 13 a gente vai ver Pedro e João subindo para a oração. Ou seja, havia culto coletivo, havia reuniões públicas, havia assembleia. A igreja ela já estava nesse aspecto de comunidade, de irmandade, de parceria. No versículo 46, o autor Lucas chega a dizer que eles estavam juntos no templo, ou seja, havia um local físico consagrado onde a igreja se reunia. É claro que depois de um tempo, com a perseguição, com o contexto cultural, isso muda e a igreja passa a se reunir também em lugares escondidos, na casa das pessoas, mas de uma forma ou de outra, havia um lugar específico para se cultuar coletivamente. É interessante dizer que o autor de Atos dos Apóstolos, ele chega a destacar que eles perseveravam na doutrina, ou seja, já havia um conjunto de doutrinas específicas pela qual a igreja se identificava, né, e defendia. Então, mesmo que os evangelhos só foram escritos a partir do ano 60 depois de Cristo, em 48 depois de Cristo, ou seja, Cristo morre no ano 33, mas em 48 depois de Cristo nós já temos o apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas. Ou seja, as cartas foram escritas no ano 48. Isso significa dizer que já haviam princípios doutrinários no qual a igreja acreditava. Embora nós sabemos que o cânon só vem depois, né? A igreja ela só reúne esses escritos como inspirados pouco depois, mas até mesmo no ditado oral havia um conjunto de doutrinas o qual a igreja seguia. Por isso eles perseveravam na doutrina daqueles que eram seguidores de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Depois essa doutrina passou a ser escrita e chegou até nós como aquilo que nós conhecemos como Bíblia. Mas o fato é que havia uma linha doutrinária o qual unia, conectava a igreja do Senhor. Então o segundo motivo é porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles congregavam coletivamente. Terceira razão pela qual eu faço parte de uma igreja local é porque Deus deu dons aos homens para serem usados nas reuniões coletivas. Ora, se ser cristão eu posso ser na minha casa sem precisar ir aos cultos, sem me reunir em público e sem ter uma comunidade de adoração, por que o apóstolo Paulo precisaria corrigir a prática do uso dos dons espirituais em público? Somente o fato dele fazer isso já significa que haviam reuniões que a igreja tinha o seu momento de cultuar e os derramamentos dos dons espirituais fazem jus a uma prática de culto público, onde cada um trazia um salmo, um hino, um cântico para edificar aos irmãos. Portanto, faz parte da natureza do povo de Deus, da igreja do Senhor,
se reunir em público. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: eu preferiria falar na igreja 5 palavras que fossem compreensíveis, né, na língua de todo mundo, do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Ou seja, ele se refere à igreja como um local em que as pessoas iam lá para também edificar uns aos outros. E ele condena essa prática exagerada, descontrolada do uso das línguas estranhas. Mas o fato é que o capítulo 14 de 1 Coríntios é uma evidência da defesa da Bíblia Sagrada a respeito do culto público. E ele também fala da necessidade de um intérprete para que as línguas sejam traduzidas para a comunidade de adoração. Então, como assim não existe essa defesa na Bíblia Sagrada sobre culto público? O niilismo eclesiástico não se justifica, essa fuga não se justifica. Quarto motivo porque eu congrego numa igreja local. A igreja bíblica, ela possui uma organização eclesiástica, uma hierarquia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, o texto vai dizer: acatai-vos aquele que vos presidem, aqueles que lideram. Ou seja, o texto está orientando os cristãos a estarem subordinados, respeitando aos líderes, aos presidentes, né, aqueles que lideram a igreja. Então, o próprio texto já indica que existe uma hierarquia na organização da igreja, não é algo solto. Em Hebreus capítulo 13, verso 7, o autor vai dizer: lembrai-vos dos vossos guias, ou seja, aqueles que orientam, aqueles que pregam a palavra, aqueles que estão indicando o caminho da verdade, a liderança da igreja. Existe esse corpo hierárquico e isso é bíblico. Qualquer pessoa que se relaciona de forma coletiva precisa de organização, precisa de um estatuto, precisa de regras e precisa de liderança. Então a igreja bíblica, ela indica esse princípio de hierarquia e é por isso que a igreja local ela está correta em se organizar hierarquicamente. Quinto motivo pelo qual eu faço parte de uma igreja local é porque os desigrejados, eles formam outras igrejas. É engraçado isso, mas é verdade. Quando você se encontra com uma pessoa que não está mais indo para uma igreja, uma comunidade, uma certa denominação, e você pergunta: você está cultuando ao Senhor? Ele diz: eu estou cultuando ao Senhor, aleluia, glória a Deus. E como você se lida com os seus irmãos em comunhão? Eles: não, nós temos uma reunião, nós nos encontramos, nós fazemos encontros. Eu não deixei de ter comunhão com os meus irmãos só porque eu não estou indo mais para a igreja. Nós temos uma fé coletiva, a gente se reúne na casa de alguém, né? E aí fica a reflexão, porque toda reunião na casa de alguém, de um grupo de pessoas se reúne, na verdade, precisa existir uma ordem. Nem todo mundo vai falar ao mesmo tempo, né? Se for cantar, vai ter que ter música. Se for fazer a coisa direito, tem que ter ensaio. Quando alguém se levantar com um falso ensino, com uma falsa doutrina, quem é que vai defender a doutrina verdadeira? Então, eles precisariam ter uma confissão de fé, eles precisariam ter algo em comum que significasse aquilo que eles acreditam. E o que é isso, se não uma igreja? Então, eu conheço inclusive pessoas que abandonaram a igreja, onde eu fazia parte, né, e depois eles estavam se reunindo para cultuar e falar mal da igreja que eu fazia parte, ou seja, eles formaram outra igreja. Então, essa própria tese não se sustenta, porque é retirar um fundamento para colocar outro. E isso é algo irracional. Então, numa reunião de desigrejados, alguém vai ter que responder tomando a frente, vai precisar de confissão de fé, vai precisar de organização se for cultuar ou nos encontros dele. Por isso, eu prefiro fazer parte de uma igreja local que segue isso abertamente e biblicamente. Então, gente, é por esse motivo que eu acho muito importante nós estarmos vinculados em membresia com uma igreja local. Isso é bíblico. A Bíblia vai falar de disciplina, de organização, de hierarquia, de culto coletivo, de ordem, e tudo isso está ligado a uma instituição, tá? Nós não podemos abandonar a igreja simplesmente por ressentimento, por mágoa ou simplesmente por rebeldia, não é? Pessoas que gostam de estar acima do bem e do mal, acima da lei. Esses motivos, eles são muito prejudiciais para a própria pessoa.
na maioria das vezes as pessoas que abandonam a igreja sempre têm problemas de natureza psíquica e espiritual que não são curadas. Então, gente, todo mundo que de alguma forma abandona a igreja, que faça isso abertamente, sem ter que dizer que isso é bíblico, porque não é. Nós vimos que a Bíblia Sagrada, ela traz inúmeros textos que defendem e apoiam a ideia de que a igreja, ela é uma comunidade adoradora. Ela é uma instituição que se reúne e cultua coletivamente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, segue o nosso canal, compartilha para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo para vocês. Comenta aqui embaixo o que é que você achou, qual é a sua opinião, se você congrega, se você não congrega, qual é a sua igreja e até a próxima. Valeu!